Olá, vamos conversar neste vídeo sobre a doença de Dupuytren, também conhecido como contratura de Dupuytren, embora não seja exatamente a mesma coisa, a gente vai ver melhor neste vídeo. Eu vou falar as características principais da doença, quem tem mais risco de desenvolver, como que a gente avalia, como que a gente examina, como é feito o diagnóstico e no final as opções de tratamento. E vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a doença de Dupuytren, ela é considerada uma doença do tecido conjuntivo. Tá? É uma doença benigna, ela tem um caráter progressivo. A partir do momento que ela começa, ela tende a progredir, e tem esse caráter crônico também. Ela é lenta, né, e vai desenvolvendo ao longo dos meses, ao longo dos anos. E o que a gente vê de mais marcante são o surgimento de nódulos, mais comum é nessa região aqui. E esses nódulos com o tempo vão formando cordas e com o passar do tempo pode ir levando a contratura, que é o dedo ficar numa deformidade que ele não consegue esticar mais completamente. É interessante que nem todo mundo que tem a doença de Dupuytren, que tem alteração no tecido conjuntivo, nem todos os pacientes vão desenvolver a contratura, vão desenvolver essa rigidez e essa perda de movimento. E isto é muito importante quando a gente for falar sobre as opções de tratamento. Quem são as pessoas que têm mais risco de desenvolver a doença? A epidemiologia. Então, é mais comum no sexo masculino, homens brancos e de olhos claros. Isso é uma característica frequente nos livros, descrito como os caucasianos. E é muito forte a história familiar. Então, ela tem esse componente hereditário muito grande. Mulher pode desenvolver a doença? Sim, as mulheres, principalmente após a menopausa, também podem desenvolver esse problema, mas ainda é mais comum nos homens. Uma outra característica é que os dedos mais acometidos são o quarto e o quinto. Pode acontecer em todos, mas o quarto e o quinto são os locais mais frequentes da doença. E pode ou não acontecer nas duas mãos, a forma bilateral. Quanto mais velho o paciente, maior a tendência de acometimento bilateral. Em jovens, o acometimento é mais comum de ser em apenas uma mão. E além dessas questões familiares e hereditárias, a gente tem condições que estão associadas também à doença. Vou citar as principais. Então, o colesterol elevado, cigarro, tabagismo, diabetes, uso de anticonvulsivantes, pacientes que têm epilepsia, trabalho manual pesado. Isso existem controvérsias, mas o trauma local e o trabalho manual pesado, eles não são considerados como causa, mas podem ser uma condição associada. E o que a gente observa na mão da pessoa com Dupuytren? Então, como eu falei, sempre começa com nódulos, que são pequenas nodulações, pequenas tumorações, que ao apertar assim a gente já começa a sentir um carocinho. Isso tende a ir crescendo, pode haver alteração na pele, ela parecer que está um pouco mais enrugada, reentrâncias na pele. Isso são características que podem ser desenvolvidas com o passar do tempo. E muitas vezes, principalmente pessoas que fazem trabalhos manuais, podem achar que são calosidades, que são calos do trabalho mecânico. Mas existe uma diferença nessa consistência e a gente no exame físico consegue observar essas diferenças. E uma outra característica desses nódulos, ou mesmo quando os nódulos já formaram as cordas, num segundo momento, é que eles, via de regra, não são dolorosos, eles não coçam. Pelo próprio crescimento lento e por características dessas nodulações, não existe dor, não é comum ter dor, tá? Pela doença. Pode ter dor por outros motivos, traumas,
mas via de regra a dor não é uma característica marcante dessa doença. Existe uma forma de estadiamento da doença, conhecido como fases de Luque ou classificação de Luque, que vai basicamente dividir em 3: a proliferativa, a involutiva e a residual. Como o próprio nome já diz, né, vai se formando, né, o processo vai progredindo e depois fica o resíduo, que são as fibras de colágeno e a contratura. Essa fase ela tem uma importância no tratamento, pois as taxas de recorrência podem ser maiores quando a gente opera na fase proliferativa na doença, na fase onde está havendo maior número de mitoses, está, do ponto de vista celular, ela está mais ativa. E uma outra classificação que a gente utiliza é conhecida como estadiamento de Tubianá. De uma forma resumida, a gente vai avaliar o grau de contratura das articulações interfalangiana e metacarpofalangiana, que resumidamente é o que tanto de perda de movimento que ocorre, né? Que tanto de contratura. Então, quanto mais fletido, mais dificuldade de encostar a palma da mão, mais avançado. E a gente faz isso em graus, né? Então, o estágio 1 seria de 0 a 45 graus e assim sucessivamente. Também é um estadiamento que ajuda a gente a decidir o tratamento e o melhor momento do tratamento. E existem também o que a gente considera fatores de gravidade da doença, que podem aumentar a gravidade. É a presença dos nódulos de Garreau, que são os nódulos que ficam na parte, que a doença basicamente é na palma, né? Quando há a presença dos nódulos no dorso das interfalangianas é um sinal de gravidade. Quando há acometimento da planta do pé, a gente chama de doença de Ledderhose, ou do órgão genital, a doença de Peyronie. Quando há concomitância desses casos, é um fator de maior gravidade da doença. Além disso, quando há o ombro congelado ou capsulite adesiva, também é um fator de alerta. E sempre que a doença se instala antes dos 50 anos, também é um sinal de alerta de um potencial maior de agressividade da doença. E uma outra característica da anatomia é quando há o acometimento do polegar. Os mais comuns, como eu já falei, são esses dois, mas quando há o acometimento do polegar pode acontecer, também é um sinal de um potencial agravante. Em relação aos exames complementares, isso é uma coisa que muitas vezes o paciente fica até angustiado, mas não existe exames para o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, é a história do paciente juntando com o exame físico que é feito no consultório mesmo. Hoje em dia, o ultrassom ele é muito útil, principalmente para acompanhamento e planejamento do tratamento. A gente quer ver se as cordas alteraram um pouquinho ali da posição das artérias, né, do feixe vascular nervoso, dos nervinhos. Então, o ultrassom ele não é tanto para o diagnóstico, mas para um auxílio no acompanhamento da doença. E sobre o tratamento, eu vou deixar para um segundo vídeo, vou dividir esse vídeo em dois, porque ficou longo, falei demais, então fica para o próximo. Vou deixar na descrição aqui o link. Vamos então falar sobre os tratamentos na doença de Dupuytren e na contratura de Dupuytren. É importante ressaltar que não existe ainda nenhum tratamento que vá na raiz do problema. Então, os tratamentos eles não vão atingir a causa da doença em si. Tá? E esses tratamentos existentes hoje a gente divide em 4 grupos, né? Os minimamente invasivos, as fasciectomias, as dermofasciectomias e os procedimentos de salvação. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e com as complicações associadas a cada um destes tratamentos. Vamos começar então pelos minimamente invasivos, que são as fasciotomias, que pode ser
por agulha ou com a colagenase, o Clostridium. A fasciotomia por agulha, qual que é a ideia, né? Você vai cortar utilizando a parte cortante da agulha, esta corda, a corda fibrosa, para a gente tentar ganhar a amplitude, né, do dedo. E da mesma forma, a injeção do Clostridium, que é uma colagenase, isso é uma enzima que vai degradar o colágeno, para a gente depois conseguir romper essa corda. Eles, como vantagem, são menos invasivos. Como desvantagem, eles têm uma recorrência, uma recidiva da contratura maior. Tá? Então é interessante utilizar não como um tratamento completo, mas como parte de um tratamento. Às vezes a gente quer fazer uma liberação parcial para depois fazer a cirurgia definitiva. São tratamentos interessantes, mas tem que ter isso em mente, né? Uma taxa de recorrência mais alta. E na fasciotomia por agulha, uma complicação que a gente tem que estar sempre atento é o risco de uma lesão. Como a gente não faz sem abrir, a gente pode levar alguma lesão inadvertida do feixe vasculonervoso, né, que contém o nervo e os vasos, veia e artéria. Vamos subir um pouquinho o degrau, vamos agora para as fasciectomias, que são procedimentos abertos. As fasciectomias podem ser basicamente dois tipos. Uma onde se remove apenas segmentos dessa fáscia doente. Aliás, chama fasciectomia, que significa ec de tirar, né? Tomia de cortar, fáscia, que é a estrutura que a gente vai trabalhar. Então, a fasciectomia que tira parte, um segmento, ou as fasciectomias que a gente tira toda a face doente, toda essa fibromatose, todo o cordão. Geralmente a gente faz formas combinadas, né, dependendo do local, da anatomia, preservando, claro, sempre a segurança, tendo todo o cuidado de preservar a anatomia do feixe vasculonervoso. E subindo mais um degrau, a gente vai ter uma adição da pele, né? Então, ao invés de ser a fasciectomia, serão as dermofasciectomias. Além da face, a gente vai tirar pele. É comum em muitos pacientes, além do acometimento da face, a gente ter essa alteração, uma pele muito aderida, uma pele com alterações também na sua anatomia. Esse procedimento ele é mais agressivo, pode precisar de enxerto. Isso é uma desvantagem, e como vantagem, a taxa de recorrência é menor, comparando com as outras técnicas. Então, é uma cirurgia mais agressiva, um tempo de recuperação maior, mas a recidiva, a recorrência da doença, menor. E, por último, as cirurgias de salvamento. Eu não vou entrar em detalhes, que são casos mais complicados, às vezes um caso que demorou a chegar para o tratamento, para a avaliação médica, né? Então são casos que devem ser bem individualizados, avaliar várias questões do paciente, questões de saúde como um todo, as preferências dele, mas só para citar, inclui procedimentos que vão melhorar apenas a higiene das mãos, ou até procedimentos de amputação para casos mais graves. Então, resumidamente, é isso o tratamento. É importante este acompanhamento desde a fase dos nódulos, né? Quanto antes a gente vai monitorando, detectando aquelas fases que a gente discutiu no outro vídeo, né? Se é proliferativa, se é involutiva, se é residual. A gente consegue abordar no time correto, né? O momento correto de fazer cada procedimento, e o objetivo é ser o menos agressivo possível, mas ao mesmo tempo buscando a maior resolutividade. É isso, obrigado quem assistiu até aqui, um grande abraço.